Fala galerinha do YouTube, como vocês estão? Tudo bem? Eu queria... Só um pouquinho, galera. Vou dar uma conferida, ver se a porta está bem trancada, né? Estou escutando os barulhos aqui. Já volto. Não saiam daí. Alguns centímetros depois... Então galera, como eu estava dizendo, este relato foi enviado por um inscrito aqui do meu canal. E apesar dele não ter se identificado, eu quero agradecer de coração pela confiança dele pegar um fato que aconteceu na vida dele e me passar para que eu pudesse contar aqui no meu canal. Eu fico muito feliz. E uma coisa eu quero dizer para vocês, eu nunca vou mudar aquilo que vocês me passarem. Do jeitinho que vocês me passarem, eu quero contar aqui no meu canal. Com relação a acreditar ou não, isso vem de cada um de nós. Nós temos muitas crenças dentro de nós e muitas dúvidas também. E muitas vezes não acreditamos em certas coisas. Então isto é algo muito pessoal. A opinião de cada um é válida, não é mesmo? Vocês sabem o que é muito importante também? O seu like, seu comentário, a sua participação. Se você tiver um relato para que eu conte aqui no canal, deixa aí nesse endereço que eu estou colocando aqui na tela, que para mim vai ser uma honra lê-lo aqui no canal. Beleza, galera? Bora pro relato então? Vamos lá? Porta trancada, janela trancada? Bora pro relato. Ei, amigo, o meu relato é esse. Em 28 de dezembro de 2007, recebi uma ligação para fazer uma apresentação musical. Peguei a moto e minha ex-namorada e partimos para aquela cidade no interior do Pará. Nós estávamos a uns 4 quilômetros para chegar no local. Minha ex avistou um bicho grande, era do tamanho de um cavalo, era negro, peludo e fedorento. Ele tinha olhos vermelhos cor de sangue, orelhas pontiagudas, dentes grandes e babava muito. Ele era rabudo, era do tamanho de um cavalo adulto, o focinho dele parecia de um cachorro. Esse bicho veio correndo do meu lado direito, tentando nos derrubar da moto. Minha ex começou a chorar de medo e dizia que nós iríamos morrer. E que esse bicho ia nos derrubar e nos estraçalhar. E por fim da história foi quando apareceu outro lobisomem no meu lado esquerdo e ele nos protegia da queda. Eu falei para minha ex que fizesse uma reza para que houvesse livramento. Enquanto isso, apareceu outro lobo atrás dela tentando pegá-la. Ela me disse que esse bicho rasgou a calça dela. Ela disse também que esse lobo queria fazer sexo com ela. Depois disso, o lobo da direita correu e ficou bem no meio da estrada. Lembro de passar em cima dele. Também lembro que esse bicho gemeu de dor quando eu passei por cima dele. Chegamos na cidade, fiz a apresentação e viemos embora de manhã. Cedo do outro dia chegamos em casa e ela me disse que estava com sintomas de gravidez. Fizemos o teste e deu positivo. Ela abortou e o que saiu foi um ser parecido com um lobisomem. Tem mais coisas, mas eu fico por aqui. Detalhe, não tinha como gravar. Foi impossível naquele momento. Hoje, em 2024, estou bem deste trauma, que não desejo para ninguém nesta terra. E graças ao Pai Eterno, estou vivo para contar esta história. E garanto que ela é verídica. Fiquem na paz e cuidado quando forem sair em noite de lua cheia. Lobisomem existe e eles estão nessas florestas isoladas. Fico por aqui e muito obrigado por ler o meu relato. Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Estamos falando de algo sobrenatural. Quando a gente fala de lobisomem ou qualquer outro tipo de bicho, a gente fala de algo que é inexplicável ao ser humano. Alguém pode até dizer, nossa, mas ficou grávida da noite pro dia? Mas como explicar o desconhecido, aquilo que vem do além?
Eu já vi relato de pessoas que tiveram pesadelos terríveis e no pesadelo foram arranhadas, foram machucadas e quando acordaram de manhã estavam com um hematoma em seus corpos. Então, meus queridos, tudo é possível quando se trata do sobrenatural. Olá, meu nome é Helena, nome fictício, pois não quero me expor aqui e nem as pessoas que conhecem este caso. Eu moro em uma cidade do Nordeste. Isto aconteceu comigo no ano de 1976 e eu tinha 15 anos de idade. Naquela época, eu me apaixonei por um homem de 35 anos de idade. Não sei o que vi nele, pois ele era um homem bem mais velho do que eu e também era feio e também era esquisito. Quase não conversava com ninguém, a não ser que ele tivesse uma profunda amizade. Ele tinha barba comprida e cabelos longos. Tinha as unhas dos dedos mindinhos muito grandes. E não olhava diretamente para as pessoas. Não comia na frente de ninguém, não usava bermuda, muito menos ficava sem camisa. Ele tinha um fungado igual a de gatos. Ele sorria sempre se sacudindo e tinha uma força de envergar ferro. Nunca falava em casar e nem em ter filhos. Ele tinha pavor de roupas apertadas e também detestava alho. E apesar de ele ser este homem todo estranho, eu o namorei. Só não entendo até hoje como pude gostar de um homem daquele. Sempre que ele ia na minha casa, ele ficava muito preocupado com a hora. O máximo que ele ficava era até as 10 horas. E quando eu tentava segurá-lo para que ele ficasse mais tempo, ele ficava muito bravo. Em uma certa noite, eu resolvi segui-lo. E ao invés dele ir em direção à casa dele, ele foi em direção ao cemitério da cidade. Mas eu não tive coragem de segui-lo até lá. E ali eu não tive mais dúvidas. Ele só poderia ter outra mulher. Estranhamente, a mãe dele nunca nos deixava a sós. E às vezes ela me falava para que eu arrumasse outra pessoa. E quando a gente brigava, estranhamente ele ficava me olhando de lado. Parecia realmente a postura de um animal. E o seu olhar era um olhar de ódio. Mas eu achava que era timidez. E após algum tempo, eu terminei aquele namoro. E por coincidência, algum tempo depois, a minha tia foi morar perto da casa dele. E por causa disso, nós descobrimos que ele frequentava um terreiro de Umbanda. Algum tempo depois, a minha tia teve um bebê naquela casa. O detalhe é que a casa que a minha tia morava, ela era bastante velha já naquele tempo. A porta da cozinha era muito precária, praticamente solta. Ficava sempre escorada. Em uma certa noite que eu estava dormindo na casa da minha tia, uma mão estava tentando abrir a porta. Era a mão de um homem no escuro. Minha tia acordou e lhe tacou um facão. E o dono daquela mão saiu correndo. Algum tempo depois, eu vi o meu ex-namorado na rua e percebi que ele estava com uma cicatriz de corte na mão. Parei para conversar com ele e perguntei o que tinha acontecido. E ele disse que tinha sido um acidente de trabalho. A minha mãe sempre dizia que aquele homem parecia com um animal
e já citou até mesmo a palavra lobisomem. Mas naquela época não tínhamos TV, muito menos internet, e isto aconteceu há mais de 40 anos. Mas hoje, vendo todos estes relatos de lobisomem na internet, eu não tenho dúvidas. Aquele namorado que eu tive na adolescência só podia mesmo ser um lobisomem. E também agora tenho a certeza que a mãe dele também sabia do seu segredo. E por isso preferia que eu me afastasse dele. Com certeza ela tinha medo que ele viesse a me fazer algum tipo de mal. Já faz anos que eu não tenho notícias dele. Nem sei se ele ainda está vivo ou se já morreu. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Na minha adolescência, eu cheguei a amar um lobisomem. Para ser bem exato, foi no verão de 1991. Mas quando um homem se mudou para a rua onde Juarez morava, muitas coisas começaram a acontecer. Nessa época, Juarez tinha por volta de seus 13 anos de idade e morava na cidade de Gravataí. A rua que ele morava era repleta de crianças da mesma idade. E naquela época, as casas não tinham um portão ou muros na frente ou nas laterais. Eram casas padronizadas, tipo aquelas casas de habitação do governo. A avó e a mãe de Juarez criavam galinhas junto com os vizinhos. Naquela noite em questão, as crianças estavam contando histórias das quais eles ouviam os adultos conversarem. Foi ficando tarde, o sono chegou e Juarez foi para a sua casa dormir. Ele dormia na sala com o seu irmão em um sofá-cama. E no meio da noite ele acordou com o seu irmão menor lhe chamando. E ele dizia que tinha um monstro no pátio da casa. Quando Juarez se virou, o seu irmão estava branco como uma folha de papel. E Juarez lhe disse: "Não tem monstro nenhum aí. Fique quieto e volte a dormir." E por um tempo se fez um silêncio, como se nada existisse ali fora. Mas de repente teve uma batida muito forte na lateral da casa que estremeceu toda ela. E junto com esta batida veio um rosnado assustador que ele nunca tinha escutado. Foi um rosnado tão alto e tão forte que ele quase se mijou nas calças. Sua mãe e sua avó saíram de seus quartos apavoradas e eles ficaram todos juntos na sala. Logo em seguida, eles ouviram um barulho forte de madeira quebrando e ouviram o cacarejar das galinhas apavoradas como se estivessem se debatendo. Até que a sua avó deu uma olhada pela fresta da porta e logo em seguida ela falou para todos ali que ficassem todos bem quietos, pois o que estava lá fora era um cachorro bem grande. Após alguns minutos, o som das galinhas parou e Juarez foi meter a cara na janela. Ele foi olhar entre as brechas para ver o que realmente era aquilo. E Juarez falou que ao olhar por uma das brechas, ele se deparou com um animal feio e peludo. Mas a pelagem era como de um cachorro sarnento e que faltava alguns tufos de pelo no corpo magro daquela criatura. Os seus olhos eram amarelados. A criatura estava de 4 pés no meio do pátio e ela batia os dentes que faziam um barulho bem alto. E a sua respiração era igual à de um cavalo chucro. Juarez ficou paralisado olhando para aquela criatura. O pai do vizinho, incomodado com o barulho, foi até a porta dos fundos da sua casa, a qual era de frente dos fundos da casa onde Juarez morava. Foi então que ele abriu a porta e disse: "Quem é o vagabundo que está fazendo barulho a esta hora? Desapareça daqui ou eu vou te encher de bala."
Mas o que ele viu naquela hora fez ele entrar rapidamente, batendo a porta no desespero, e dar um grito bem alto, chamando por Jesus Cristo. Logo após aquela cena, todo o barulho parou e eles ficaram acordados a noite inteira. No outro dia pela manhã, tudo estava quieto e eles resolveram ir ver o que tinha acontecido nos arredores da casa. O local estava todo bagunçado e o galinheiro estava todo destruído. E era cabeças de galinha, penas, sangue e arranhões para todos os lados. Juarez nunca esqueceu aquela noite quando o pai do seu vizinho disse no outro dia que o bicho ficou de pé olhando para ele e que ele era enorme e assustador. Na noite seguinte, foi a vez da sua outra vizinha receber esta visita inesperada. E a mesma coisa aconteceu com o seu galinheiro. E foi aí que a notícia se espalhou pela localidade que teria um lobisomem sinistro andando pela cidade. E depois disso, ninguém mais ficava conversando até tarde da rua ou na frente de casa. E foi assim até o início das aulas da garotada. Mas algo curioso chamou a atenção de Juarez. Ele falou que um homem recém-chegado na cidade, chamado Otacílio, havia levado 3 tiros de espingarda. E ele estava em casa quando uma ambulância foi buscar o mesmo em sua casa pela manhã. E um boato já tinha se espalhado naquela manhã que um vigia de um galpão que tinha na localidade tinha conseguido balear um bicho assustador na noite passada. E segundo Juarez, Otacílio, que já tinha por volta de seus 50 anos de idade, era o tal bicho que estava assustando a vizinhança. Porque depois deste dia, aquele bicho nunca mais foi visto por ninguém. Na minha cidade natal, houve uma época que as pessoas, elas viram um cachorro escuro. Ele era enorme. Por ora ele andava em 2 patas, por ora ele andava em 4 patas. Todos diziam se tratar de um lobisomem. O bicho surgia sempre por volta das 11 horas da noite. E a sua aparição começou a ser frequente naquela cidade. Inclusive, houve um alerta na cidade para que ninguém circulasse à noite pelas estradas. E acreditem vocês que até o padre da cidade deu sermão numa missa falando do suposto animal. Sim, e ele dizia que era coisa do demônio. E que todos deveriam estar em oração para que o lobisomem não cruzasse nosso caminho. Sério, eu mesmo estava na missa. Eu lembro que as pessoas se benziam. Quando se perguntava como ele era, geralmente relatavam que ele respirava sempre roncando, parecido com um cachorro grande engasgado. Tinham pessoas que até o imitavam, o barulho que ele sempre emitia era o mesmo. A maioria das pessoas nunca foi atacada, elas só viam o ser ou escutavam o seu ronco. Eles contavam que ficava roncando o tempo todo e que farejava tudo por perto. E que ficava comendo coisas que encontrava no chão e na beira do mato. O tal ronco soava mais intenso às vezes, mas em outros momentos era como se fosse um lamento. Ele parecia estar sempre cansado, como se estivesse sofrendo. E muitas vezes ele foi visto sendo atacado por cachorros na rua. O curioso é que muitas pessoas que viram o animal, elas diziam que ele rondava a igreja. A verdade é que parecia que o animal, ele não perdia a consciência da sua
monstruosidade. Digamos que ele parecia um ser racional, que parecia para muitos que a igreja representava um refúgio para ele. Até para que talvez Deus o curasse e o protegesse, assim como fazem as pessoas que estão adoentadas por algum mal. No entanto, eu não acreditei nessa versão, pois o caminho para o cemitério municipal ficava por aquelas redondezas, e o lobisomem poderia estar indo para lá à procura de alimentos. O fato é que para ir ao cemitério tinha que passar em frente daquela igreja. Um dos pontos em comum dos relatos é que em primeiro momento surgia um sentimento de pavor, pois o bicho era medonho e forte. E por outro lado, sentia-se uma certa pena dele. Isso porque a criatura era visivelmente acuada e desorientada, e parecia temer que lhe fosse feito algum mal. O relato que mais deu o que falar na época foi o de uns colegas meus da escola, pois eles costumavam jogar futebol à noite em uma quadra que era bem próxima à casa deles. E este lugar era quase em frente à igreja matriz. E esses garotos não abandonaram o hábito do futebol noturno, porque realmente não acreditavam naquelas histórias que circulavam pela cidade. Mas eis que teve uma noite que eles foram surpreendidos pela aparição do lobisomem. Eles contaram que o bicho horrível estava andando em 4 patas, que ao perceber que estava sendo observado pelos garotos, parou e colocou-se de pé, e começou a encarar a todos. Esses rapazes contaram que bateu um horror tão grande para eles, que foi um Deus nos acuda. Cada um saiu correndo em disparada, desesperados, cada um em direção à sua casa. E um deles, que morava um pouco mais distante dali, foi o que ficou mais traumatizado, porque teve que correr um bom pedaço sozinho, já que na hora ninguém esperou por ninguém. Foi cada um por si e Deus por todos. Os garotos ficaram transtornados com aquilo que viram. E antes mesmo de irem para a aula, no dia seguinte, a história deles se espalhou pela cidade toda. Lembro que eles tiveram que contar umas 1000 vezes a experiência que tiveram no colégio, pois até a diretora queria saber o que eles tinham visto. E eu dou garantia a vocês que dava para perceber que aquilo não era história inventada. Até mesmo porque eles nunca mais jogaram futebol à noite. E esta foi a última vez que o bicho foi visto, até onde eu sei. Com o tempo não se falou mais disso e tudo voltou ao normal. Depois de um tempo eu me mudei e não fiquei sabendo se houve uma nova onda de lobisomem naquela cidade. Até hoje é um mistério. E graças a Deus, eu não tive o desprazer de ver aquele lobisomem. E Deus que me livre de ter que passar por esta experiência. É bom sempre ter muito cuidado, é bom sempre estar apegado com Deus, pois o sobrenatural, ele é real, ele existe. E este foi o relato de hoje. Se gostou, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário e, mais uma vez, que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.